Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais da última semana. Mesmo com a pandemia e a necessidade de cumprir os protocolos de isolamento, as autoridades chinesas de Hong Kong isentaram a atriz Nicole Kidman de fazer quarentena para que ela pudesse filmar uma série no país. Uma decisão que provocou revolta entre a população. Os moradores de Hong Kong enfrentam uma das quarentenas mais restritivas e prolongadas do mundo, mas a estrela de Hollywood, Nicole Kidman, não precisou respeitar o isolamento antes de filmar uma série da Amazon, gerando revolta na população. A atriz recebeu uma isenção das autoridades para a medida, que inclui todos os viajantes procedentes do exterior. O Escritório de Comércio e Desenvolvimento Econômico de Hong Kong confirmou que a estrela australiana e os membros da equipe de filmagem que a acompanha foram beneficiados pela isenção porque realizam um trabalho profissional específico. Desde que pousou em Hong Kong em um jato particular em 12 de agosto, a imprensa sensacionalista acompanha todos os passos da atriz. Nicole Kidman é produtora executiva de Expats, uma série baseada no livro The Expatriates, que conta a vida de 3 americanas ricas nesta cidade. Com medidas como a quarentena, o território limitou até o momento o número de casos de Covid-19 a 12 mil em uma população de 7,5 milhões de habitantes. Já no Japão, por causa da situação sanitária no país, o Grande Prêmio de Fórmula 1, que aconteceria em outubro, foi cancelado pelo 2º ano consecutivo. A empresa americana Fórmula 1, que organiza o Mundial da categoria, confirmou nesta quarta-feira que o Grande Prêmio do Japão foi cancelado por causa da pandemia de Covid-19. Esta é a 2ª vez que a prova, marcada para outubro, deixa de ocorrer por causa da doença. Em comunicado, os organizadores disseram que preparam agora um calendário revisado da temporada que vai ser anunciado nas próximas semanas. A pandemia, que obrigou o cancelamento ou adiamento da maioria dos eventos esportivos internacionais em 2020, também forçou o cancelamento dos GPs de Fórmula 1 da atual temporada, inicialmente previstos para Austrália, Canadá, China e Singapura. O Grande Prêmio do Japão de MotoGP, que também ocorreria em outubro, foi cancelado no final de junho pelas mesmas razões. O circuito de Suzuka, que tem a particularidade de ter o formato de um 8 e uma ponte sobre a pista, já recebeu 31 GPs de Fórmula 1 desde 1987. A pista é uma das mais emblemáticas do Campeonato Mundial de Fórmula 1. E assim como foi nos Jogos Olímpicos, os Paralímpicos também serão realizados sem a presença de público. Os Jogos Paralímpicos de Tóquio serão disputados praticamente a portas fechadas. A decisão já era esperada devido aos números recordes de casos de Covid-19 registrados no Japão. Diante da atual declaração de estado de emergência emitida para as prefeituras de Tóquio, Saitama e Chiba e a solicitação de Shizuoka, bem como a atual situação de infecção, medidas mais rigorosas serão tomadas para que as competições sejam realizadas nessas prefeituras, incluindo a ausência de espectadores. A medida para os Jogos Paralímpicos é similar à adotada para os Jogos Olímpicos, que tiveram 98% dos eventos disputados com portões fechados. O Japão vive desde o fim de junho a 5ª e pior onda de coronavírus até o momento, com recordes de infecções registrados regularmente em Tóquio e em nível nacional. O mundo acompanhou com muita apreensão essa semana uma reviravolta no Afeganistão. O grupo radical islâmico Talibã, que já governou o país durante 5 anos e estava afastado há 20, retomou o controle do país. Naquele momento, o acordo foi diplomático. Dia 29 de fevereiro de 2020, os talibãs e os Estados Unidos firmam um histórico acordo em Doha. O pacto prevê a retirada completa das tropas estrangeiras para maio de 2021 e os talibãs se comprometem a negociar com o governo afegão e a reduzir os atos violentos. Começam as primeiras negociações de paz diretas entre os insurgentes e o governo afegão, mas a violência continua e se multiplicam os atentados contra jornalistas, juízes, médicos e membros da sociedade civil. Em 1º de maio de 2020, começa de forma oficial a partida dos últimos 2.500 soldados americanos do Afeganistão e 7.000 da OTAN.
Assim que a retirada é iniciada, combates entre os talibãs e o exército afegão são registrados no sul. E no norte, os rebeldes conquistam o distrito de Burqa, na província de Baglan. Em 2 de julho, as tropas da OTAN e dos Estados Unidos se retiraram da base aérea de Bagram, a maior do país. Alguns dias depois, o presidente Joe Biden anuncia que a retirada das tropas seria concluída em 31 de agosto. O avanço talibã se acelera. Dia 6 de agosto, os talibãs conquistam sua primeira capital provincial, Zaranj, no sudoeste do país, e dia 8, Kunduz, uma grande cidade do norte. No dia 12 do mesmo mês, Washington e Londres anunciam o envio de milhares de soldados a Cabul para evacuar os cidadãos. Em 2 dias, os talibãs tomam Kandahar, a segunda cidade do país, Lashkar-Gah, Pulialan, a 50 quilômetros da capital Cabul, Mazar-e-Sharif, o último bastião do norte que seguia sob controle do governo. Dia 15 de agosto, os talibãs tomam Cabul. O presidente Ashraf Ghani foge e os insurgentes entram sem violência no palácio presidencial. A queda de Cabul causa pânico na capital. Milhares de pessoas correm para o aeroporto com a esperança de escapar, enquanto os países ocidentais organizam a evacuação de seus cidadãos e de pessoas sob sua proteção. A Zona Verde, que abriga embaixadas e organizações internacionais, fica deserta e agora é patrulhada por talibãs armados. Os Estados Unidos estão sendo apontados como os grandes derrotados no Afeganistão. Depois de gastar mais de 3 trilhões de dólares para se vingar do atentado às Torres Gêmeas, quase 20 anos atrás, os americanos baixaram as armas e deixaram o país de portas abertas para a volta do grupo radical islâmico Talibã. Nem o gasto de quase 90 bilhões de dólares em treinamento das forças locais deu resultado. A palavra Talibã significa estudantes na língua pashto. O grupo surgiu em 1994, quando o Afeganistão estava em guerra contra a União Soviética e o regime comunista. Alguns jovens se refugiaram no Paquistão, onde passaram a estudar e o movimento foi criado. A primeira coisa que a gente tem que entender do Talibã é que ele é um grupo extremista, mas ele não se volta para o exterior, como outros grupos que normalmente fazem atentados terroristas fora, né, na Europa. O Talibã, normalmente, os ataques dele se resumem àquela região e ele tem um nascimento, diferentemente dos outros grupos também, no Afeganistão. O Talibã da época, da década de 90, início dos anos 2000, era menos organizado do que hoje. Era um grupo sem uma liderança consolidada. Mas nos últimos 20 anos, houve uma espécie de construção de califado, por mais que eles não usem esse nome, mas passaram a ter uma liderança terrena, que também é espiritual e que também é política e militar. De forma que agora é bem mais provável que haja coerência, uniformidade de aplicação dessa lei em todas as áreas que eles governaram. A principal marca do grupo foi a defesa de uma interpretação rígida da lei islâmica, uma ideologia que é radicalmente contrária ao modo de vida ocidental, incluindo a proibição de vídeos, livros e até roupas. As mulheres não podem trabalhar e nem frequentar escolas. E os crimes e atos de insubordinação são punidos com execução pública. Hoje, a gente teme muito, por causa dessa concentração e organização, que haja uma uniformização de aplicação e, portanto, um volume de violação dos direitos humanos muito maior. Em 1994, o grupo começou uma ofensiva militar no país. 2 anos depois, o Talibã conquistou a cidade de Cabul pela primeira vez. O domínio no território durou 5 anos, até que os Estados Unidos realizaram uma série de bombardeios como resposta aos atentados de 11 de setembro. As suspeitas eram de que o Talibã dava abrigo a Osama Bin Laden. Ao longo de 2 décadas, os Estados Unidos enviaram 98 mil militares para o Afeganistão e investiram mais de 83 bilhões de dólares para manter o controle do país. Mas o ex-presidente Donald Trump decidiu retirar as tropas do país e um acordo de paz foi assinado com o Talibã. Em abril desse ano, o atual presidente Joe Biden confirmou a retirada do exército norte-americano. E pouco tempo depois, começaram as manobras do grupo extremista. Ao longo do tempo, os governos norte-americanos, o governo Bush
depois o governo Barack Obama e o governo Trump já tinham como promessas a redução e futuramente a saída das tropas norte-americanas do território afegão. O próprio Biden, na sua campanha, dizia que 4 já eram, né? Ele seria o 4º presidente ainda a ter participação de tropas norte-americanas em território afegão, e ele não deixaria isso para um 5º presidente. O Afeganistão, ele tem uma infraestrutura muito precária. Ela ainda é uma sociedade, podemos dizer, porque eles dizem isso, tribal, de vilas. E, em especial, isso está associado a famílias, vínculos sanguíneos. Portanto, uma unidade nacional é conhecida há muito tempo de ser difícil. Disse até que o Afeganistão é o destruidor de impérios. Roma não conseguiu ocupar e dominar e mudar a sociedade afegã. O Reino Unido não conseguiu na metade de 1800. A União Soviética, na sequência, 1980, e os Estados Unidos agora nos anos 2000. Segundo os especialistas, é improvável que aconteça uma nova intervenção internacional no Afeganistão. E o principal motivo é que a pandemia da Covid-19 abalou a economia de vários países. Por outro lado, a grande preocupação é que também não há garantias de que o Talibã vai respeitar o acordo internacional e garantir os direitos humanos da população local. O que esperar agora? Qual que é o impacto que esse evento vai ter na política mundial? Primeiro, internamente, vai se estabelecer uma perseguição a várias pessoas que mantinham relações, seja com a União Europeia, seja com a OTAN, seja com as Nações Unidas, seja com as tropas norte-americanas, e a ameaça à segurança ela passa a acender um sinal vermelho aí para, eventualmente, para alguns alvos na região, e principalmente, para mim, representa, de certa forma, a derrota da estratégia do combate ao terror que foi liderada pelos Estados Unidos na região. O que sempre chamou a atenção naquele país foi a situação das mulheres, que o grupo afegão determinou que parassem de trabalhar e até sair de casa com a cabeça descoberta. Apesar de um discurso de paz em que os talibãs prometem não ser tão rígidos, fica a pergunta: será que os direitos femininos serão mesmo respeitados? Acompanhe. O que muitos afegãos e principalmente afegãs temiam aconteceu. O Talibã voltou ao poder no país. Os insurgentes que governaram o Afeganistão entre 1996 e 2001 são conhecidos por seguir uma visão deturpada da lei islâmica, extremamente rígida com as mulheres, que não podiam sair sem a companhia de um homem e eram obrigadas a usar a burca. Mas desta vez os talibãs prometem respeitar os direitos humanos. Porta-vozes do Talibã emitiram declarações nos últimos dias, inclusive prometendo anistia para os que trabalharam para o governo anterior. Também prometeram ser inclusivos. Disseram que as mulheres podem trabalhar e as meninas podem ir à escola. Essas promessas vão precisar ser honradas, mas dada a história passada, essas declarações foram recebidas com algum ceticismo. Nesta terça-feira, o canal local Tolo TV exibiu uma entrevista com um membro do Talibã feita por uma jornalista mulher. Mas, por outro lado, a TV já suspendeu a parte da programação que seguia o estilo ocidental. Já em Herat, província controlada pelos talibãs desde a semana passada, as meninas precisaram usar véu na cabeça, o chamado hijab, para voltar à escola. Estamos felizes que nossas escolas começaram e podemos continuar nossos estudos. Esperamos que o Talibã não obstrua nosso progresso para que possamos ajudar nossa nação a se desenvolver como outros países. Estamos felizes que as escolas foram abertas e queremos ir para a aula com o hijab islâmico, queremos estudar, queremos progredir como outros países. E esperamos que o Talibã mantenha a segurança, não queremos guerra, queremos paz em nosso país. Ainda não se sabe como os talibãs vão agir depois de tomar o controle do Afeganistão. Na capital Cabul, o clima é de incerteza nesta terça-feira e poucas mulheres podiam ser vistas nas ruas.
Em meio a essa dúvida, uma âncora da TV estatal afegã foi impedida de entrar na emissora pelo porta-voz dos talibãs. Uma âncora de notícias da televisão afegã teve o acesso negado à emissora para a qual trabalha como resultado da tomada do país pelo Talibã. Shabnam Daulhan, uma âncora do canal estatal RTA Pushto, disse que foi orientada a voltar para casa 2 dias após um membro dos rebeldes conceder uma entrevista a outra jornalista mulher para o canal Tolo TV. Sou Shabnam Daulhan, trabalho como jornalista há 6 anos no Afeganistão. Eu fazia parte da RTA afegã ou da TV Nacional, minha última missão. Não desisti após a mudança de sistema e fui para o meu escritório, mas infelizmente não fui autorizada, apesar de mostrar o cartão de lá. Funcionários masculinos, aqueles com cartão, tiveram permissão para entrar, mas me disseram que eu não poderia porque o sistema foi alterado. Aos que me ouvem, se o mundo me ouve, por favor, nos ajude. Nossas vidas estão sob ameaça. A denúncia da âncora veio no momento em que o movimento fundamentalista islâmico garante que as mulheres teriam permissão para trabalhar sob seu governo. Mas na quarta-feira, o Comitê para a Proteção dos Jornalistas condenou episódios de violência por parte dos talibãs contra a imprensa. O órgão afirmou que os rebeldes realizaram buscas nas residências de pelo menos 4 jornalistas e trabalhadores da mídia, 3 deles de uma rede alemã. De acordo com o comitê, os trabalhadores não estavam em casa durante as operações e estão escondidos. O Observatório da Unesco registrou 7 mortes de jornalistas no Afeganistão desde o início do ano. Mudando de assunto, uma mulher belga britânica pode se tornar a mais jovem a navegar ao redor do planeta sozinha. Olha só. Zara Rutherford é uma jovem belga britânica que está prestes a dar a volta ao mundo sozinha a bordo de seu ultraleve. A piloto adolescente voou pelos céus da Bélgica nesta quarta-feira, antes de seguir com a missão que vai pousar em 52 países de 5 continentes. Zara, que tem 19 anos, sonha em se tornar uma astronauta, mas o objetivo agora é se tornar a mulher mais jovem a navegar ao redor do planeta, voando sozinha. Eu não diria que estou ansiosa pela solidão, estou ansiosa para conhecer culturas, países e pessoas. Acho que vai ser uma experiência incrível, que tenho muita sorte de poder ter. A viagem deve durar 3 meses e atravessar oceanos, desertos e a vasta região selvagem da Sibéria. A jovem vai pousar apenas em aeroportos e campos de aviação de pequenas dimensões para descansar e reabastecer. Cruzar o Atlântico é o primeiro grande desafio dessa sonhadora. Estou extremamente orgulhosa, não só pelo voo que ela vai empreender, mas da missão que vai realizar por trás dele, de fazer as meninas sonharem, seguir seus sonhos e alcançar as estrelas. Se tudo correr conforme o planejado, Zara Rutherford estará de volta à Bélgica em 4 de novembro para seguir com os estudos de engenharia. Essa edição fica por aqui, mas ao longo da nossa programação tem mais informações. E se quiser rever alguma reportagem, é só acessar o canal Hit Notícias lá no YouTube. Obrigada pela companhia, se cuida, tchau!